Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um UFSB na TV, seu programa sobre arte, ciência e comunidades no sul da Bahia, produzido por estudantes e professores da UFSB. A cada semana, apresentamos entrevistas e reportagens sobre a história e atualidades de nossa região. UFSB na TV. Quem descobriu o Brasil foi um negro que viu a crueldade bem de frente e ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente. O verso da música Milagres do Povo, de Caetano Veloso, nos diz tanto do passado do Brasil como de seu presente. As religiões de matriz africana advêm de grupos que foram marginalizados, perseguidos, criminalizados ao longo de séculos. Ainda assim, estes povos conseguiram manter vivas sua cultura e tradição espiritual e transmiti-las de geração em geração. No programa de hoje, nós vamos falar de vivências, de tradição, de oralidade e resistência. Vamos conhecer um pouco sobre o candomblé, religião que reverencia os orixás. No Brasil, esta religião carrega conhecimentos que atravessaram o oceano por meio de homens e mulheres oriundos de diversas nações africanas. Conhecimentos que são expressos na musicalidade, no movimento do corpo, na relação com as forças da natureza. Foi pela oralidade e pela resistência dos povos negros que essa memória sagrada permaneceu viva, mesmo diante da violência e do esforço de apagamento histórico. E para falar de ancestralidade e axé que fundamentam os terreiros de candomblé, vamos conversar hoje com a liderança religiosa, artesã e empreendedora Daniele de Oyá. Daniele de Oyá, Oyá Oloiadê, é Ialorixá, iniciada a pedido de Xangô Afonjá, por Flaviano de Nanã e Mãe Ana de Xangô, no Ilê Axé Obanã, em Lauro de Freitas, no ano de 2005. Neta sanguínea de Iá, de Tinha de Iemanjá, e a Quequerê do Ilê Axé Opô Afonjá e Salvador. Neta de Orixá de Obaraí, Balbino Daniel de Paula, do Ilê Axé Opô Aganju, em Lauro de Freitas. Carrega ainda o posto de Ossi Adelaió, no culto Egungun, no Ilê Acipá do saudoso mestre Didi. É muita história, né, mãe Dani? Muita. É uma trajetória de mais de 20 anos de axé? 20 anos de axé, né? E essa escolha de orixá, né? Esse legado que o orixá me deixou vem com muitas e muitas histórias. E seja muito bem-vinda. Gratidão. Muito felizes de receber a senhora aqui para a gente ouvir sobre essa história. Axé. E sobre todos os conhecimentos que carrega, né? Que tanta trajetória pode trazer para a gente. Sim. Mãe Dani, fala um pouco para a gente o que é ser iniciado. O que é ser iniciado no candomblé, né? A senhora foi iniciada por pais de santo, né? E acompanhada por pais de santo e mãe de santo, que fazem parte da história do candomblé da Bahia. Sim. E dedica a vida ao axé. O que é ser iniciado no candomblé? Eu digo que eu não fui iniciada no axé, eu digo que fui escolhida para o axé, né? E quando você é escolhido, aliás, todos, né, são escolhidos para serem iniciados no axé. E dentro da nossa cultura, dentro da nossa religião, dentro da nossa família principalmente, eu que venho de uma família de axé muito conceituada em Salvador, isso é de uma magnitude. Para mim, que foi menina de axé, eu fui criada dentro de um dos grandes terreiros de Salvador. Sim. E a minha avó foi pedir a Xangô Afonjá que dissesse a ela onde seria determinado. E foi pedido para que fosse à procura do meu babalaô, né, do meu pai de santo, que é Flaviano dos Santos.
e juntamente com a Iaquequerê da casa dele, que é filha carnal dele, que é a mãe Ana de Xangô, que hoje é a atual mãe de santo Ilhéus Afonjá. Olha só. E assim, eu tive uma surpresa enorme, porque dentro da nossa religião tem essas surpresas, né? E ninguém sabia o real motivo porque eu estava ali. E, no meio de algumas ritualísticas foi dito que o barco não seria, o barco são a quantidade de pessoas que adentram para a iniciação. Então o meu barco seria de 5. Eu lembro que meu pai falou assim, ai, num jogo, ainda vem mais um? Quem será? E eu contestei. Eu já estou tanto tempo esperando, meu Deus. E ainda vem mais um, a gente vai ter que esperar mais um. Esse um já estava ali. Esse um, no meio da ritualística, era o meu filho João, que estava no meu ventre, sim, eu saber. Então hoje eu tenho meu filho, já tem 20 anos, né? E é um abiaxé, que quer dizer aquele que nasce das entranhas do axé, aquele que recebe todo axé junto com a mãe, né? Que está sendo iniciada. Que ainda na barriga ele participou de toda a ritualística. Sim. Então, para mim, eu fui escolhida e hoje tudo que eu faço, os poucos que me conhecem, você que também me conhece, sabe que eu vivo pro axé, né? Sim. Todos os meus sonhos da adolescência, isso teve que ser moldado, né, por conta da responsabilidade. Então, a gente ser pai de santo, a gente ser mãe de santo, não é pegar e abrir um jogo de búzios sem você entender o que é um Odu, sem você entender o que é um caminho de alguém. Você não vai passar um ebó sem você entender qual elemento, o que faz a cada um daqueles. Então, é uma responsabilidade de estudo. São dias e dias estudando, é apostila, é vivenciando. Então, ser pai de santo não é para qualquer um. Ser pai e mãe de santo não é para qualquer um. Né? Aqui é uma região muito rica em comunidades de terreiro, né, mãe Dani? Muitas vezes as pessoas desconhecem esse lado de Porto Seguro. Tem uma visão mais do turismo, desse turismo mais de praia, né, naqueles locais, naqueles pontos mais centrais. Mas existe uma comunidade forte de terreiro aqui em Porto Seguro. Existe. Né? Eu não sei exatamente quantos terreiros tem, mas eu acredito que seja mais de 200 terreiros dentro do nosso nicho. Eu acredito que seja entre Porto, Arraial, Trancoso, Itaporanga, Caraíva, né? Belmonte, sim, Cabralha. Então, do que eu estou junto, né, com a Secretaria de Desigualdade, a gente tem esse mapeamento, mas eu não sei agora ao certo quantos. Precisamente quantos são, mas são muitos. E eu acho que agora, nesse momento que está vindo alguma questão da Rota Negra para cá... Sim, tem um decreto do governo federal, né, de incentivo ao afroturismo, apoio às comunidades tradicionais. Né? E que eu acredito que a Rota Negra vem para ajudar a deslanchar isso, a mostrar, a desmistificar essa visão, né, que tem dos terreiros, né? E até porque, pela questão social, as pessoas veem terreiro como coisa ruim, né, que só são para fazer mal. E é justamente isso que nós, os pais de santos, nós estamos se unindo aqui dentro de Porto, né, do extremo sul, para estarmos mostrando que terreiro não é lugar de maldade, é comunidade, né? Onde a gente vai ajudar não só a nossa comunidade religiosa, mas como a comunidade a todo entorno. Mãe, vamos falar um pouquinho dos orixás? A gente tem um mês agora que é de celebração de alguns orixás, algumas festas. Que festas são essas? Que orixás são esses? Joana, eu vou falar um pouco aqui sobre o sincretismo, né? Desde quando eu tinha 15 dias de nascida, eu tive um estudo que eu descobri, né, que eu tinha 15 dias de nascida quando Mãe Estela estava entrando num decreto sobre essa questão do sincretismo religioso, da gente fazer essa separação do orixá nosso de matriz africana com os santos católicos,
né? Sim. Na nossa família, a gente tem essa prioridade em dizer que Iansã é Iansã, Santa Bárbara é Santa Bárbara, né? Então, mas dentro desse mês, por seu contexto, a gente tem o São João, o São Pedro, que né? geralmente é vinculado a... E o Santo Antônio, Santo que é Antônio. vinculado a Ogum, Exu, Xangô, né? Dentro dessa visão do sincretismo. Eu falo que não existe nem a possibilidade de São Pedro, São Jerônimo e São João ser o mesmo Xangô. Claro. Entende-se? Então, Xangô é Xangô, São Jerônimo é São Jerônimo, São Pedro é São Pedro e São João é São João. Né? Então, para alguns, em algumas regiões, São Jorge é Oxóssi, em algumas regiões, São Jorge é Ogum. Aí é para nós Santo Antônio é Ogum, na Bahia, né? Então, já muda muita coisa. Então, não existe um orixá ser 2 santos, 3 santos católicos. Não entra, não se liga nisso. Existe sim, eles terem as características nos quais a gente, nós que somos criados na religião católica, vincula. Mas eu não. Particularmente, não. Eu rezo Santo Antônio para Santo Antônio e não para algum. Claro. Então, quando eu rezo Santo Antônio com toda a reza de Santo Antônio e não cantando em Yorubá. Eu canto em português, né? Sim. Cantando, louvando as orações de Santo Antônio. Então, para Santa Bárbara, a mesma coisa. Eu faço oração para Santa Bárbara. E Iansã, eu louvo ela no idioma Yorubá. Então, não existe. A gente tem que... Eu acredito e vou tentar levar isso para a gente desmistificar exatamente isso. Por quê? Acabou, gente, a época da escravidão, no qual vieram de lá e a gente teve que botar nossa pedra dentro dos santos para esconder, né? Era a época dos fazendeiros, né? Então, a gente tentava esconder para a gente estar rezando para o nosso santo por trás do nosso orixá por trás de um santo. Sim. Né? Então, hoje a gente não precisa mais disso. Então, a gente tem que respeitar a Igreja Católica e a Igreja Católica respeitar o orixá e nós desmistificarmos isso. E já passou o tempo da gente se esconder. Já passou o tempo da gente mostrar que a gente tem nossos vestes, que a gente tem nossa ritualística, que a gente tem toda essa ritualística para a gente cultuar o que a gente cultua, que é o orixá, que vem da África. É importante, né, mãe, separar cada religião é tem polêmico. Sua história, tem sua tradição. Mas é importante. É polêmico, mas já é uma mensagem que uma liderança como Mãe Stella de Oxóssi já tem Sim. trazido para a gente há algumas décadas. Sim. Né? Então é necessário aprender, é necessário... Mas a nós que somos de Queto, de Angola, né, nós temos nosso orixá, que é cultuado de uma outra forma de ritualística. Sim. E os orixás desse mês, mãe, quem são? Dentro desse seu contexto, pensando nessa separação. Nós temos, como a gente fez essa pesquisa, nós temos Ogum com Santo Antônio, né? Sim. Que é a questão da ação. Vamos botar para o patriarcado nesse sentido. O que é que o orixá traz? O que é que Ogum nos traz? Ogum nos traz ação. Ogum nos traz organização. Ogum nos traz estratégia. Né? Por ser um orixá guerreiro, um orixá que corre atrás. Então, o Ogum nos traz isso, né? Temos Xangô, justiça, é um orixá de poder, de empoderamento. Sim. Né? Então, ele nos traz isso. Temos Exu, é isso aqui, a comunicação. O Exu nos permitiu a gente estar aqui. Se não fosse ele, nós não estaríamos juntas, nos comunicando e comunicando a todos por trás dessa tela. A gente vai passar uma videocarta sobre Exu. Né? Foi bom a senhora falar nesse tema, que é um filme feito por uma egressa do curso bacharelado em artes da UFSB, e ela faz um vídeo narrando, né, como se fosse uma carta de Exu para o mundo. E Exu, especificamente, é um orixá muito discriminado, que sofre muito preconceito, de uma forma geral, as pessoas que desconhecem, né, mãe? Uhum. E como a senhora falou agora, é um orixá muito importante, né? É um elo. É um elo.
Por que que ele é vítima, assim, de tanto preconceito? Além, claro, do racismo histórico que a gente conhece, mas ele está nesse trânsito, né? A gente, dentro da nossa raiz, a gente fala que Exu é a bagunça para ele trazer o acerto. Então, Exu é tudo isso, é a dualidade, né? E Exu nos traz a comunicação, Exu nos traz o errado para a gente aprender com ele. Exu, e eu acho que é quando o Exu nos traz o errado, nos traz aquela falha que nós damos na vida, é aonde ele nos mostra que a gente tem que pensar o que é que está certo. Então ele faz a gente pensar que aquilo é o errado para a gente nos mostrar certo, né? A gente vira a ficar certo. Então Exu é tudo isso, Exu é caminho, né? Exu é o elo entre o Aie e o Orum, né? O Aie e o Orum. Quer dizer, entre o céu e a terra. Sim. Entendeu? Ele foi o único orixá que ficou na terra para poder ser esse elo. Ele é o mensageiro, é ele que leva. O primeiro orixá que a gente deve cultuar, isso eu falo dentro da diáspora e dentro da nossa família de Axequeto, né? Sim. Então, ele é onde a gente vai, é o primeiro orixá que a gente precisa se conectar para levar essa mensagem para os outros orixás, porque foi determinação de Olorum, que é Deus, vamos lá se dizer para a gente, para ele estar aqui fazendo isso. Ele é o nosso portal, né? É ele que nos mostra aonde está o erro, é ele que nos mostra onde está o acerto, é ele que nos mostra onde está equilibrado, ele nos mostra que não está. Exu, se todo mundo soubesse, todo mundo cultuaria Exu de uma maneira diferente. Sim. Mas Exu para mim é vida, é tudo. É muito conhecimento, a religião de matriz africana, ela foi transmitida majoritariamente pela oralidade, né? Recentemente, nas últimas décadas, começa a se ter registros em livros aqui no Brasil, mas de certa forma as pessoas não conhecem a complexidade, né, Mãe Dani, que é essa tradição. As pessoas têm que não só estudar o teórico, mas você tem que viver, né, candomblé, para você entender o que é candomblé. Sim. É na prática que você conhece o candomblé de verdade, né? Então não adianta, você vai ler 300 livros, mas quando chega na prática, tudo muda, né? Então viver candomblé, eu acho que as rotas negras voltando, né? Sim. É uma grande oportunidade para o mundo viver candomblé numa prática. E é isso, para terminar, Mãe Dani, eu queria te perguntar um pouco, como você vê o futuro, né, do candomblé aqui na nossa região, né, das comunidades de terreiro aqui na nossa região, com a influência dessa política do afroturismo e, de forma geral, com essa diversidade que a gente tem aqui, essa grande quantidade que a gente tem aqui de comunidade de terreiro. Como a senhora vê o futuro para essa comunidade? Se existir um olhar especial para nós de terreiro, eu acredito que vai trazer muitos frutos, não só para o terreiro, mas como para todo o extremo sul. Muito bom, Mãe Dani. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui hoje. É uma alegria receber ouvir o seu conhecimento nessa trajetória tão rica que a senhora tem dentro do axé. E essa visão também sobre nossa região e essa riqueza que tem das comunidades de terreiro aqui na nossa região. O Ile Axé Opoá Oloiá, que é o meu terreiro, ele traz essa vontade, né? Às vezes o querer não é ser, mas acreditamos que nós iremos poder mostrar um pouco dessa vivência, um pouco desse saber, né, para todos. Sim. E eu que agradeço a vocês, ao FSB, né, por estar me permitindo falar um pouco. Super nervosa, mas estou falando. Mas é de só gratidão, né, por essa mudança, por esse acolhimento da cidade, por esse acolhimento das pessoas aqui. Sim. Né? Então, assim, eu só estou tendo que agradecer.
Mãe Dani, muitíssimo obrigada. Foi um prazer imenso receber a senhora aqui no FSB na TV. Gratidão a vocês. Fiquem agora com a videocarta Fragmento de Todos, produzida pela egressa do Bacharelado em Artes da UFSB, Caroline Nascimento, quando ela era estudante da universidade. Corujo é bom, xoxopé, labara, corujo é bom, laruê, xoxopé, labara, corujo é bom, xoxopé, labara, corujo é bom, laruê. Bela baracurujo é bolaro, chuchu, bela baracurujo é bom. Confesso-lhes que a ideia de me comunicar por cartas de início não me agradou. Pois prefiro a visita, o contato, mas estou em todos os lugares, em todas as palavras e em todos os silêncios. Estou em todas as casas e também nas cartas. Se estou em todo lugar, em tudo que se comunica, meu corpo também é carta. E de toda essa conversa de agradar ou não agradar já basta. Permita-me me apresentar. Eu sou o começo, atravesso o avesso, eu sou o travesso que traço o final. Eu sou o pau ao caule que sobe, caminho de ali do bem e do mal, dito pelo não dito. Rodar bonito se a água não acaba, elevar elegante no falo que papa. Eu sou quem cruza e descruza o amor. Bará não tem cor, estarei onde quer que qualquer corpo for. Para todo trabalho, sou o braço e a mão do falho do justo. Eu sou o custo do momento, o tormento do ser, que não é Exu. Ilustres hipócritas, antes de começar a divagar entre o Aiê e o Orum, gostaria de vagar entre as memórias históricas. Mas vamos devagar. Gosto de me lembrar dos mínimos detalhes, até porque eu sou os detalhes. Eles são as linhas das minhas mãos, o caminho da minha íris. Lembro-me de quando vocês chegaram ao lugar sagrado, lá onde os meus irmãos do Aiê cultuavam-me tranquilos e desesperadamente devotos. Não se assustem se uso os termos que vocês inventaram para relembrar a história. Faço assim porque vocês o fizeram primeiro. Chegaram e utilizaram seus métodos de compreensão, de pensamento, que por sinal são tanto quanto atrasados, para analisar e criar a verdade sobre mim. Queridos amigos, me surpreendo ao notar que vocês ainda acreditam em uma verdade absoluta. E ainda mais, uma verdade sobre mim. A verdade é que vocês ainda estão verdes. Verde que não conseguem pensar no ilógico. Vocês ainda acreditam que podem me nomear? Ai, a vossa finitude vos condena. Não tenho ressentimento. Apenas lhe digo essas coisas porque não existiria uma verdade sem uma contra-verdade. Afinal, vocês criaram esse mundo binário e cheio de sentidos. Vossas mentes não pensam no que não se nomeia. Por isso me enjaularam em uma imagem, um símbolo que nem sequer conheço. Meu mundo possui mais caminhos. Eu sou esses caminhos. Essa ideia de algo que sempre se opõe me irrita. Me irrita saber que alguns de vocês ainda são tão duais, tão binários. Me chamar de Lúcifer, diabo, demônio, satanás, capeta, mal, capiroto, Beelzebub, não me parece muito correto. Não conheço o tal ser que vocês tanto descrevem. Não sou ele. Afinal, sou
e não sou. Tudo ao mesmo tempo. Mas vocês não entenderam isso, já que ainda pensam de maneira tão linda. Vocês podem se perguntar, por que não seria correto te nomear, já que você não acredita na dualidade, então não existe certo e errado. E realmente não existe. Para mim só há um infinito de pensamentos, círculos de momentos e saberes e palavras e tudo que o infinito pode conter. Me disponho a lhes falar sobre mim, porque quando não se conhece algo ou alguém, corre-se o risco de falar sobre nada. Eu também sou nada, mas às vezes sou tudo. E quero reconhecimento de ambas as partes. A realidade e o irreal e todas as outras possibilidades que essa frase possa conter. A realidade e o irreal e todas as outras possibilidades que essa frase possa conter é que vocês me demonizam por um motivo muito específico. Vocês são pequenos fragmentos de Exu que transitam pela Terra. Note, eu sou o movimento e vocês estão em constante movimento. Quando param de mover-se, morrem. Eu sou o sexo e vocês nascem desse ato. Eu sou o caminho e sem ele vocês estão perdidos. Eu sou a comunicação e sem ela vocês são inúteis. Vocês tentam a todo custo me deixar de fora, me afastar, me jogar para longe, me demonizar, mas a verdade é que eu sou a representação de tudo o que vocês mais adoram e se culpam por isso. Então, meus caros amigos finitos, boa sorte na tentativa de demonizar seu próprio eu. Estarei em todos os caminhos, em todos os movimentos, em todas as risadas e tudo que vocês chamam de viver. Eu sou a boca do mundo, os braços do planeta, as pernas do ar e tudo que neles há. Eu sou Exu. E hoje temos uma novidade no UFSB na TV. A partir de agora, vamos divulgar atividades e eventos da universidade também em nosso programa. Fique com o nosso quadro cultural Uma Coisa é Uma Coisa, Notas Culturais da UFSB. Uma coisa é uma coisa. Notas culturais da UFSB. O Banzoé das Artes, ele nasce de um projeto de extensão da Universidade Federal do Sul da Bahia com o Centro de Cultura de Porto Seguro. Então, o objetivo desse projeto é estreitar esses laços, né, e ocupar esse centro cultural que está sempre transbordando de arte. O Banzoé acontecerá dos dias 11 a 14 de junho aqui no Centro de Cultura de Porto Seguro. O objetivo do nosso festival é fortalecer, valorizar e visibilizar as diferentes linguagens artísticas do nosso campo acadêmico. Então, não deixe essa oportunidade passar e venha fazer parte do Banzoé das Artes. Vamos celebrar as nossas expressões artísticas. Esse projeto nasceu justamente para a gente poder trazer mais da nossa comunidade acadêmica, dos nossos projetos de extensão, de pesquisa e de ensino aqui para dentro do Centro de Cultura. Eu acho que a universidade ela tem essa vocação de levar para fora os conhecimentos que está produzindo dentro, né? No caso das artes e da comunicação, esse é o momento
para que os nossos estudantes possam aparecer, possam trazer tudo que eles estão fazendo dentro de sala de aula e também fora, porque a gente tem vários artistas, aqui para o Centro de Porto Seguro, né? Esse lugar que é muito especial, que é o Centro de Cultura. Então, esse é o momento que eu acho que é muito importante para a universidade de estar habitando o centro e estar convidando quem está na rua, quem está na comunidade para vir para o Centro de Cultura. Então, o Banzoê das Artes, que é essa mistura do banzé com o fuzuê, é uma bagunça, é uma festa, é um abraço assim, de artes de um modo geral. E o FSB na TV de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a semana que vem. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Até mais!